Antes de qualquer coisa, pare tudo por um instante. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração sobrecarregado, ou suas decisões confusas demais para carregar sozinho. Hoje, eu oro por você. Não com pressa, não com palavras vazias, mas com sabedoria espiritual e emocional, para alinhar sua mente, suas emoções e suas decisões diante de Deus. Enquanto essa oração acontece, não lute contra os pensamentos. Não tente controlar nada. Apenas permaneça. E se, em algum momento, você sentir paz, alívio ou até lágrimas, deixe acontecer. É Deus trabalhando no silêncio. Fique até o final. Essa oração foi construída em camadas. E o encerramento sela tudo que será tratado agora. Senhor meu Deus, agora eu me coloco conscientemente diante da Tua presença. Eu paro. Eu respiro. Eu reconheço que este momento não é comum, porque quando eu me volto a Ti, o céu se inclina para ouvir. Pai, eu oro com humildade, não confiando na minha própria força, não confiando no meu entendimento limitado, mas confiando plenamente em quem Tu és. Eu reconheço que Tu és Deus eterno, Deus que vê o interior, Deus que conhece cada pensamento antes mesmo de ser formado, Deus que entende o que essa pessoa sente, mesmo quando ela não consegue explicar. Neste momento sagrado, eu entrego a Ti toda distração, entrego o barulho da mente, entrego as preocupações que tentam roubar a atenção, entrego tudo aquilo que pesa e não permite descanso interior. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Pai, eu me aproximo com respeito, mas também com confiança, porque sei que não estou entrando em um lugar de julgamento, mas em um lugar de cuidado, acolhimento e direção. Eu oro para que essa pessoa sinta agora a Tua presença real, não como uma ideia, não como um conceito distante, mas como uma paz que envolve, como um alívio que toca o peito, como um silêncio que acalma o coração. Senhor, alinha agora o interior dessa pessoa, alinha pensamentos, alinha emoções, alinha intenções. Que tudo o que estiver desalinhado comece a se ajustar diante da Tua luz. Eu entrego a Ti o passado dessa pessoa, tudo o que já aconteceu e não pode ser mudado. Erros, escolhas, arrependimentos, memórias difíceis. Nada disso é pesado demais para as Tuas mãos. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Pai, eu oro também pelo presente, pelo momento exato que essa pessoa está vivendo agora, pelas lutas atuais, pelas decisões pendentes, pelas emoções confusas. Que este agora seja tocado pela Tua sabedoria. Que este instante seja um ponto de realinhamento. Que este momento marque um antes e um depois no interior dela. E eu entrego o futuro dessa pessoa diante de Ti. Aquilo que ela teme, aquilo que ela espera, aquilo que ela ainda não consegue visualizar. O Senhor irá à tua frente, Ele estará contigo. Deuteronômio 31:8. Pai, remove agora toda resistência interior. Tudo que faz essa pessoa se fechar por medo de se ferir novamente. Tudo o que a impede de confiar. Tudo o que a faz carregar peso sozinha. Eu oro para que o coração dela esteja aberto, sensível, ensinável,
descansado. Que este seja um tempo de entrega consciente, não uma entrega forçada, mas uma entrega voluntária, madura e confiante. Eu entrego esta oração em tuas mãos. Entrego cada palavra. Entrego cada pausa. Entrego cada respiração. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Pai, que a tua paz governe agora. Que a tua presença conduza cada próximo minuto. Que a tua sabedoria comece a fluir suavemente. Eu oro com fé. Eu entrego com descanso. E permaneço atento ao teu agir silencioso. Senhor meu Deus, agora eu me coloco diante de ti para orar especificamente pela mente dessa pessoa. Porque a mente é o lugar onde muitas batalhas começam, onde pensamentos se acumulam, onde decisões são formadas, e onde, muitas vezes, o cansaço se instala antes mesmo do corpo sentir. Pai, tu conheces cada pensamento que passa pela mente dela. Tu sabes quantas ideias se repetem, quantas preocupações voltam todos os dias, quantas perguntas ficam sem resposta e geram inquietação. Neste momento, eu entrego a ti toda sobrecarga mental, todo excesso de pensamentos, toda confusão interior, toda sensação de mente cansada, pesada ou sobrecarregada. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Pai, eu oro para que a mente dessa pessoa seja envolvida por tua paz agora. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda, que silencia o barulho interno, que organiza o que está confuso, que traz clareza onde antes havia neblina. Se existem pensamentos negativos recorrentes, pensamentos de medo, pensamentos de fracasso, pensamentos de incapacidade, eu entrego tudo isso agora diante de ti. Que esses pensamentos não tenham mais domínio, que não definam decisões, que não controlem emoções. Pai, renova a mente dessa pessoa. Ensina-a a pensar com verdade, a não acreditar em tudo o que sente, a não aceitar toda ideia que surge. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Senhor, eu oro para que a mente dela seja um lugar de discernimento e não de confusão, um lugar de descanso e não de guerra constante, um lugar onde a tua voz seja mais forte do que qualquer ruído externo ou interno. Eu entrego agora todo pensamento acelerado, toda dificuldade de concentração, toda exaustão mental causada por excesso de responsabilidades, cobranças ou expectativas. Pai, ensina essa pessoa a pausar sem culpa, a descansar sem medo, a confiar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5:7. Eu oro para que a mente dela aprenda a entregar o que não pode controlar, a soltar o que não está em suas mãos, a confiar que tu estás cuidando mesmo quando ela não vê. Se existem lembranças que invadem a mente trazendo dor, se existem memórias que ainda causam sofrimento, eu entrego cada uma delas a ti. Cura, Senhor, a mente ferida. Restaura pensamentos quebrados. Traz alívio onde há peso emocional acumulado. Pai, eu oro para que essa pessoa tenha clareza para decidir, que não seja guiada apenas pela emoção do momento, que não reaja impulsivamente, que saiba esperar quando for necessário,
O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Eu entrego a ti todas as decisões que estão sendo processadas na mente dela agora. As pequenas, as grandes, as urgentes, as que foram adiadas por medo ou insegurança. Que a tua sabedoria governe cada escolha. Que a mente dela esteja alinhada com o teu espírito. Que haja paz antes, durante e depois das decisões. Pai, guarda a mente dessa pessoa contra o excesso de autocrítica, contra a cobrança exagerada, contra a comparação destrutiva. Eu oro para que ela não seja dura consigo mesma, que aprenda a se tratar com graça, que reconheça limites sem se culpar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. E eu entrego agora este momento em tuas mãos. Que cada pensamento seja aquietado, que cada preocupação seja colocada no lugar certo, que a mente dessa pessoa encontre descanso em ti. Eu oro com fé, eu entrego com confiança, e descanso sabendo que tu estás trabalhando no interior dela, de forma silenciosa, profunda e perfeita. Senhor meu Deus, agora eu me aproximo de ti para orar pelas emoções dessa pessoa, porque tu sabes que muitas batalhas não são visíveis, não são faladas, não são explicadas, mas são sentidas todos os dias no coração. Pai, tu conheces cada emoção que ela carrega, as que ela demonstra, as que ela esconde, as que ela tenta controlar, e aquelas que, às vezes, transbordam sem aviso. Neste momento, eu entrego a ti todo o peso emocional acumulado, toda a tristeza guardada, toda a frustração não expressada, toda a alegria contida por medo de se decepcionar novamente. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17:22. Pai, eu oro para que o coração dessa pessoa seja visitado pela tua sabedoria. Ensina-a a compreender o que sente, a não negar as emoções, mas também a não ser dominada por elas. Que ela aprenda a sentir sem se perder, a chorar sem se envergonhar, a se alegrar sem culpa, a se posicionar sem endurecer o coração. Eu entrego agora toda emoção confusa, sentimentos misturados, amor e medo, esperança e insegurança, vontade de seguir e vontade de desistir. Pai, organiza o interior dessa pessoa. Traz equilíbrio onde há extremos. Traz calma onde há agitação. Traz segurança onde há instabilidade emocional. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Salmos 28:7. Senhor, eu oro pelas emoções feridas, por palavras que machucaram profundamente, por atitudes que deixaram marcas, por situações que geraram decepção, abandono ou rejeição. Eu entrego a ti cada dor emocional que ainda pulsa, cada lembrança que ainda aperta o peito, cada sentimento que ela não consegue explicar, mas que afeta o modo como ela vive, reage e se relaciona. Cura, Pai, o coração cansado. Cura o coração sobrecarregado. Cura o coração que aprendeu a se proteger demais por medo de sofrer. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Eu oro para que essa pessoa não viva reagindo às emoções do passado, que ela não tome decisões baseadas em feridas antigas, que não projete dores antigas em situações novas.
Ensina-a a discernir o que é emoção do momento e o que é direção do teu espírito. Pai, guarda essa pessoa contra extremos emocionais, contra a euforia que cega, contra a tristeza que paralisa, contra a raiva que destrói, contra a culpa que aprisiona. Eu entrego agora toda a instabilidade emocional nas tuas mãos, toda oscilação constante, todo cansaço emocional de quem tenta ser forte o tempo todo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmos 55, 22. Senhor, eu oro para que essa pessoa aprenda a descansar emocionalmente em Ti, a não carregar emoções que não são dela, a não assumir responsabilidades emocionais que não lhe pertencem, que ela saiba dizer não sem culpa, que saiba se afastar sem ódio, que saiba perdoar sem se anular. Pai, ensina-a a colocar limites saudáveis, limites que protegem o coração, limites que preservam a paz, limites que honram a sabedoria. Eu entrego a Ti o coração dessa pessoa agora, com tudo o que ele sente, com tudo o que ele carrega, com tudo o que ele ainda não consegue expressar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Que esse coração seja limpo de excessos, que seja restaurado de dores, que seja fortalecido com sabedoria emocional. Pai, que essa pessoa não tenha medo de sentir, mas também não seja escrava do que sente. Eu oro com fé profunda. Eu entrego com descanso verdadeiro. E confio que Tu estás equilibrando, curando e fortalecendo o interior dela, de forma suave, contínua e perfeita. Senhor meu Deus, agora eu me coloco diante de Ti para orar pelas decisões dessa pessoa, porque Tu sabes que cada decisão carrega um peso, algumas pequenas, quase imperceptíveis, outras grandes, que mudam rumos, caminhos e histórias. Pai, Tu conheces todas as escolhas que essa pessoa já fez, as que deram certo, as que trouxeram aprendizado, e aquelas que ainda causam arrependimento quando são lembradas. Neste momento, eu entrego a Ti toda a culpa ligada a decisões passadas, toda a autocobrança excessiva, todo pensamento de se eu tivesse feito diferente. Nada disso pode ser mudado, mas tudo pode ser curado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Pai, eu oro para que essa pessoa compreenda que o passado não a define, que erros não cancelam o propósito, que aprendizados fazem parte do crescimento, e que Tu continuas guiando mesmo depois das falhas. Agora, Senhor, eu oro pelas decisões que estão diante dela neste tempo. Escolhas que envolvem pessoas. Escolhas que envolvem caminhos. Escolhas que envolvem esperar ou agir. Eu entrego a Ti toda indecisão, todo medo de errar novamente, toda paralisia causada pela dúvida. Pai, silencia a confusão interior. Remove a ansiedade que pressiona por respostas imediatas. Ensina essa pessoa a decidir com paz, e não com pressa. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12. Eu oro para que ela não se guie apenas pelo que parece certo aos olhos humanos, que não decida ser movida pela emoção do momento, que não escolha apenas o caminho mais fácil ou mais rápido. Dá discernimento, Senhor, discernimento para ouvir a Tua voz no meio de tantas vozes, discernimento para reconhecer quando é tempo de agir,
e quando é tempo de esperar. Eu entrego a Ti as decisões que envolvem relacionamentos, conversas difíceis, posicionamentos necessários, escolhas entre permanecer ou se afastar. Pai, que essa pessoa não decida por medo de perder alguém, nem por carência emocional, mas por alinhamento com a Tua vontade e com a paz interior. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. Senhor, eu oro para que a sabedoria do alto governe cada escolha. Uma sabedoria que traz paz antes, durante e depois da decisão. Uma sabedoria que não gera culpa constante. Uma sabedoria que confirma no Espírito. Eu entrego a Ti também as decisões que foram adiadas. As que essa pessoa evita por medo das consequências. As que geram ansiedade só de pensar. As que exigem coragem. Pai, fortalece o interior dela. Dá coragem com equilíbrio. Dá ousadia com prudência. Dá firmeza sem dureza. Que ela não viva eternamente paralisada pelo medo de errar. Porque até a espera precisa ser uma decisão consciente. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Pai, eu oro para que cada passo dessa pessoa seja dirigido por Ti, mesmo quando ela não entende tudo, mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando a resposta ainda não está clara. Eu entrego o controle nas Tuas mãos. Entrego a necessidade de controlar resultados. Entrego o desejo de prever tudo. Entrego a ansiedade pelo amanhã. Ensina essa pessoa a decidir confiando, e não tentando garantir segurança absoluta. Pai, guarda-a de decisões precipitadas, mas também guarda-a de decisões eternamente adiadas. Equilibra o tempo. Equilibra o coração. Equilibra a mente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:5. Senhor, eu oro para que, ao decidir, essa pessoa sinta paz. Mesmo que o caminho seja desafiador. Mesmo que exija crescimento. Mesmo que envolva renúncia. E eu entrego agora todas as escolhas dela diante de Ti. As que já foram feitas. As que estão sendo processadas. E as que ainda virão. Que cada decisão seja um passo de sabedoria, de maturidade emocional e de alinhamento espiritual. Eu oro com fé profunda. Eu entrego com confiança plena. E descanso sabendo que Tu diriges cada passo dessa pessoa, com amor, cuidado e perfeição. Senhor meu Deus, agora eu me aproximo de Ti com reverência para orar pela proteção interior dessa pessoa, porque há batalhas que não acontecem fora, mas dentro. Batalhas silenciosas, invisíveis aos olhos humanos, mas profundas no espírito. Pai, Tu conheces tudo que tenta acessar o interior dessa pessoa. Pensamentos que não vêm de Ti, sentimentos que tentam dominar, pesos espirituais que se acumulam sem que ela perceba. Neste momento, eu entrego a Ti toda a vulnerabilidade interior, tudo aquilo que a deixa exposta emocionalmente, tudo aquilo que a enfraquece espiritualmente, tudo aquilo que tenta roubar sua paz sem fazer barulho. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Segundo Tessalonicenses 3:3. Pai, eu oro para que o interior dessa pessoa seja guardado pela Tua presença, que a mente seja protegida, que o coração seja preservado, que o espírito seja fortalecido,
Levanta, Senhor, uma proteção espiritual invisível, mas real, uma muralha de paz, uma cobertura de discernimento, uma armadura interior que impede que tudo chegue até o coração. Eu entrego a Ti todo o cansaço espiritual, toda a sensação de estar sempre lutando, toda a fadiga de quem tenta permanecer firme mesmo quando está cansada. Pai, renova as forças dessa pessoa, renova a fé, renova a esperança, renova o ânimo interior. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Senhor, eu oro para que essa pessoa seja protegida contra influências negativas, palavras que desanimam, ambientes que drenam, conexões que confundem, espíritos de opressão que tentam se infiltrar sutilmente. Eu entrego nas Tuas mãos tudo aquilo que não vem de Ti. Tudo o que tenta se aproximar disfarçado, tudo o que parece inofensivo, mas gera peso interior. Dá discernimento, Pai, discernimento espiritual aguçado, discernimento para perceber quando algo não traz paz, discernimento para saber quando se afastar sem culpa. Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. 1 João 4:1. Pai, guarda essa pessoa de absorver dores que não são dela, de carregar pesos emocionais alheios, de assumir responsabilidades espirituais que não lhe pertencem. Eu oro para que ela saiba proteger o próprio interior, que aprenda a se fechar quando for necessário, e a se abrir apenas onde houver segurança espiritual. Eu entrego a Ti todo sentimento de culpa por se preservar, toda sensação de egoísmo por colocar limites. Ensina-a que proteger o coração também é sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Senhor, eu oro para que essa pessoa esteja espiritualmente sensível, mas não vulnerável demais, aberta ao Teu Espírito, mas fechada para tudo que tenta desalinhar sua fé. Que ela não seja guiada por emoções passageiras, nem por pressões externas, mas pela Tua voz suave e constante. Eu entrego agora todo medo espiritual, medo de errar, medo de se afastar de Ti, medo de não estar fazendo o suficiente. Pai, remove o peso da religiosidade. Remove a cobrança espiritual excessiva. Ensina essa pessoa a caminhar contigo em leveza, em verdade, em descanso interior. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Pai, eu oro para que o interior dessa pessoa seja um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de clareza, um lugar onde a Tua presença habita. Que ela encontre em Ti refúgio, que encontre descanso, que encontre direção. E eu entrego agora essa proteção espiritual em Tuas mãos, confiando que Tu guardas, Tu cuidas, Tu fortaleces. Eu oro com fé firme. Eu entrego com descanso profundo. E descanso sabendo que o interior dessa pessoa está sendo protegido, fortalecido e alinhado contigo. Senhor meu Deus, agora eu diminuo o ritmo, eu aquieto a voz, eu desacelero o coração, porque este é um momento de descanso na Tua presença. Depois de orar, de entregar, de confiar, eu permaneço. Pai, eu oro para que essa pessoa sinta agora o efeito da Tua presença. Não algo agitado, não algo forçado,
mas uma paz que se instala suavemente, como quem encontra abrigo depois de uma longa caminhada. Eu entrego a ti tudo o que já foi colocado diante do teu altar, cada palavra orada, cada sentimento liberado, cada peso deixado aos teus pés. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmos 62:1. Senhor, eu oro para que essa pessoa não se levante apressadamente deste momento. Que ela permaneça, que respire, que permita que o teu Espírito continue trabalhando em silêncio, porque nem tudo que tu fazes vem com barulho. Muitas das tuas maiores obras acontecem no descanso. Eu entrego agora toda necessidade de entender tudo, toda ansiedade por respostas imediatas, toda inquietação que tenta interromper esse tempo sagrado. Pai, ensina essa pessoa a permanecer em paz mesmo sem explicações completas, a confiar mesmo quando o processo ainda está em andamento, a descansar sabendo que tu já estás cuidando. O Senhor lutará por vós, tão somente descansai. Êxodo 14:14. Eu oro para que o coração dela esteja leve agora. Se antes havia peso, que agora haja alívio. Se antes havia tensão, que agora haja suavidade. Se antes havia confusão, que agora haja clareza silenciosa. Pai, sela tudo o que foi orado. Sela na mente. Sela nas emoções. Sela no espírito. Eu entrego este tempo nas tuas mãos. Que cada segundo aprofunde o descanso interior. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Senhor, eu oro para que essa pessoa sinta que não está sozinha, que ela perceba que tu estás presente, mesmo quando não há palavras, mesmo quando não há pedidos. Que este silêncio seja um abraço espiritual. Que este descanso seja um sinal do teu cuidado. Eu entrego agora o controle completamente. Entrego o ritmo. Entrego o tempo. Entrego o que ainda virá nesta oração. Pai, permanece conosco. Permanece trabalhando. Permanece guiando. Eu oro em paz. Eu entrego em descanso. E permaneço confiante no teu agir contínuo, suave e perfeito. Senhor meu Deus, agora eu me coloco conscientemente diante da tua presença. Eu paro, eu respiro, eu reconheço que este momento não é comum, porque quando eu me volto a ti, o céu se inclina para ouvir. Pai, eu oro com humildade. Não confiando na minha própria força, não confiando no meu entendimento limitado, mas confiando plenamente em quem tu és. Eu reconheço que tu és Deus eterno, Deus que vê o interior, Deus que conhece cada pensamento antes mesmo de ser formado, Deus que entende o que essa pessoa sente, mesmo quando ela não consegue explicar. Neste momento sagrado, eu entrego a ti toda distração, entrego o barulho da mente, entrego as preocupações que tentam roubar a atenção, entrego tudo aquilo que pesa e não permite descanso interior. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Pai, eu me aproximo com respeito, mas também com confiança, porque sei que não estou entrando em um lugar de julgamento, mas em um lugar de cuidado, acolhimento e direção. Eu oro para que essa pessoa sinta agora a tua presença real, não como uma ideia, não como um conceito distante, mas como uma paz que envolve, como um alívio que toca o peito, como um silêncio que acalma o coração.
Senhor, alinha agora o interior dessa pessoa. Alinha pensamentos. Alinha emoções. Alinha intenções. Que tudo o que estiver desalinhado comece a se ajustar diante da tua luz. Eu entrego a ti o passado dessa pessoa. Tudo o que já aconteceu e não pode ser mudado. Erros, escolhas, arrependimentos, memórias difíceis. Nada disso é pesado demais para as tuas mãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Pai, eu oro também pelo presente. Pelo momento exato que essa pessoa está vivendo agora. Pelas lutas atuais. Pelas decisões pendentes. Pelas emoções confusas. Que este agora seja tocado pela tua sabedoria. Que este instante seja um ponto de realinhamento. Que este momento marque um antes e um depois no interior dela. E eu entrego o futuro dessa pessoa diante de ti. Aquilo que ela teme. Aquilo que ela espera. Aquilo que ela ainda não consegue visualizar. O Senhor irá à tua frente. Ele estará contigo. Deuteronômio 31:8. Pai, remove agora toda resistência interior. Tudo que faz essa pessoa se fechar por medo de se ferir novamente. Tudo o que a impede de confiar. Tudo o que a faz carregar peso sozinha. Eu oro para que o coração dela esteja aberto, sensível, ensinável, descansado. Que este seja um tempo de entrega consciente. Não uma entrega forçada, mas uma entrega voluntária, madura e confiante. Eu entrego esta oração em tuas mãos. Entrego cada palavra. Entrego cada pausa. Entrego cada respiração. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Pai, que a tua paz governe agora. Que a tua presença conduza cada próximo minuto. Que a tua sabedoria comece a fluir suavemente. Eu oro com fé. Eu entrego com descanso. E permaneço atento ao teu agir silencioso. Senhor meu Deus, agora eu me coloco diante de ti para orar especificamente pela mente dessa pessoa. Porque a mente é o lugar onde muitas batalhas começam, onde pensamentos se acumulam, onde decisões são formadas, e onde, muitas vezes, o cansaço se instala antes mesmo do corpo sentir. Pai, tu conheces cada pensamento que passa pela mente dela. Tu sabes quantas ideias se repetem, quantas preocupações voltam todos os dias. Quantas perguntas ficam sem resposta e geram inquietação? Neste momento, eu entrego a ti toda sobrecarga mental, todo excesso de pensamentos, toda confusão interior, toda sensação de mente cansada, pesada ou sobrecarregada. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Pai, eu oro para que a mente dessa pessoa seja envolvida por tua paz agora. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda, que silencia o barulho interno, que organiza o que está confuso, que traz clareza onde antes havia neblina. Se existem pensamentos negativos recorrentes, pensamentos de medo, pensamentos de fracasso, pensamentos de incapacidade, eu entrego tudo isso agora diante de ti. Que esses pensamentos não tenham mais domínio, que não definam decisões, que não controlem emoções. Pai, renova a mente dessa pessoa. Ensina-a a pensar com verdade.
a não acreditar em tudo o que sente, a não aceitar toda ideia que surge. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Senhor, eu oro para que a mente dela seja um lugar de discernimento e não de confusão, um lugar de descanso e não de guerra constante, um lugar onde a tua voz seja mais forte do que qualquer ruído externo ou interno. Eu entrego agora todo pensamento acelerado, toda dificuldade de concentração, toda exaustão mental causada por excesso de responsabilidades, cobranças ou expectativas. Pai, ensina essa pessoa a pausar sem culpa, a descansar sem medo, a confiar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5:7. Eu oro para que a mente dela aprenda a entregar o que não pode controlar, a soltar o que não está em suas mãos, a confiar que tu estás cuidando mesmo quando ela não vê. Se existem lembranças que invadem a mente trazendo dor, se existem memórias que ainda causam sofrimento, eu entrego cada uma delas a ti. Cura, Senhor, a mente ferida. Restaura pensamentos quebrados. Traz alívio onde há peso emocional acumulado. Pai, eu oro para que essa pessoa tenha clareza para decidir, que não seja guiada apenas pela emoção do momento, que não reaja impulsivamente, que saiba esperar quando for necessário. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Eu entrego a ti todas as decisões que estão sendo processadas na mente dela agora. As pequenas, as grandes, as urgentes, as que foram adiadas por medo ou insegurança. Que a tua sabedoria governe cada escolha. Que a mente dela esteja alinhada com o teu espírito. Que haja paz antes, durante e depois das decisões. Pai, guarda a mente dessa pessoa contra o excesso de autocrítica, contra a cobrança exagerada, contra a comparação destrutiva. Eu oro para que ela não seja dura consigo mesma, que aprenda a se tratar com graça, que reconheça limites sem se culpar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. E eu entrego agora este momento em tuas mãos. Que cada pensamento seja aquietado, que cada preocupação seja colocada no lugar certo, que a mente dessa pessoa encontre descanso em ti. Eu oro com fé, eu entrego com confiança. E descanso sabendo que tu estás trabalhando no interior dela, de forma silenciosa, profunda e perfeita. Senhor meu Deus, agora eu me aproximo de ti para orar pelas emoções dessa pessoa, porque tu sabes que muitas batalhas não são visíveis, não são faladas, não são explicadas, mas são sentidas todos os dias no coração. Pai, tu conheces cada emoção que ela carrega, as que ela demonstra, as que ela esconde, as que ela tenta controlar, e aquelas que, às vezes, transbordam sem aviso. Neste momento, eu entrego a ti todo o peso emocional acumulado, toda tristeza guardada, toda frustração não expressada, toda alegria contida por medo de se decepcionar novamente. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17:22. Pai, eu oro para que o coração dessa pessoa seja visitado pela tua sabedoria. Ensina-a a compreender o que sente, a não negar as emoções, mas também a não ser dominada por elas.
Que ela aprenda a sentir sem se perder, a chorar sem se envergonhar, a se alegrar sem culpa, a se posicionar sem endurecer o coração. Eu entrego agora toda emoção confusa, sentimentos misturados, amor e medo, esperança e insegurança, vontade de seguir e vontade de desistir. Pai, organiza o interior dessa pessoa. Traz equilíbrio onde há extremos. Traz calma onde há agitação. Traz segurança onde há instabilidade emocional. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Salmos 28:7. Senhor, eu oro pelas emoções feridas, por palavras que machucaram profundamente, por atitudes que deixaram marcas, por situações que geraram decepção, abandono ou rejeição. Eu entrego a Ti cada dor emocional que ainda pulsa, cada lembrança que ainda aperta o peito, cada sentimento que ela não consegue explicar, mas que afeta o modo como ela vive, reage e se relaciona. Cura, Pai, o coração cansado. Cura o coração sobrecarregado. Cura o coração que aprendeu a se proteger demais por medo de sofrer. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Eu oro para que essa pessoa não viva reagindo às emoções do passado. Que ela não tome decisões baseadas em feridas antigas. Que não projete dores antigas em situações novas. Ensina-a a discernir o que é emoção do momento e o que é direção do teu espírito. Pai, guarda essa pessoa contra extremos emocionais, contra a euforia que cega, contra a tristeza que paralisa, contra a raiva que destrói, contra a culpa que aprisiona. Eu entrego agora toda a instabilidade emocional nas tuas mãos, toda oscilação constante, todo cansaço emocional de quem tenta ser forte o tempo todo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmos 55:22. Senhor, eu oro para que essa pessoa aprenda a descansar emocionalmente em Ti, a não carregar emoções que não são dela, a não assumir responsabilidades emocionais que não lhe pertencem, que ela saiba dizer não sem culpa, que saiba se afastar sem ódio, que saiba perdoar sem se anular. Pai, ensina-a a colocar limites saudáveis, limites que protegem o coração, limites que preservam a paz, limites que honram a sabedoria. Eu entrego a Ti o coração dessa pessoa agora, com tudo o que ele sente, com tudo o que ele carrega, com tudo o que ele ainda não consegue expressar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Que esse coração seja limpo de excessos, que seja restaurado de dores, que seja fortalecido com sabedoria emocional. Pai, que essa pessoa não tenha medo de sentir, mas também não seja escrava do que sente. Eu oro com fé profunda. Eu entrego com descanso verdadeiro, e confio que Tu estás equilibrando, curando e fortalecendo o interior dela, de forma suave, contínua e perfeita. Senhor meu Deus, agora eu me coloco diante de Ti para orar pelas decisões dessa pessoa, porque Tu sabes que cada decisão carrega um peso, algumas pequenas, quase imperceptíveis, outras grandes, que mudam rumos, caminhos e histórias. Pai, Tu conheces todas as escolhas que essa pessoa já fez, as que deram certo, as que trouxeram aprendizado, e aquelas que ainda causam arrependimento quando são lembradas. Neste momento,
eu entrego a Ti toda a culpa ligada a decisões passadas, toda autocobrança excessiva, todo pensamento de se eu tivesse feito diferente. Nada disso pode ser mudado, mas tudo pode ser curado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Pai, eu oro para que essa pessoa compreenda que o passado não a define, que erros não cancelam o propósito, que aprendizados fazem parte do crescimento, e que Tu continuas guiando mesmo depois das falhas. Agora, Senhor, eu oro pelas decisões que estão diante dela neste tempo. Escolhas que envolvem pessoas. Escolhas que envolvem caminhos. Escolhas que envolvem esperar ou agir. Eu entrego a Ti toda indecisão, todo medo de errar novamente, toda paralisia causada pela dúvida. Pai, silencia a confusão interior. Remove a ansiedade que pressiona por respostas imediatas. Ensina essa pessoa a decidir com paz e não com pressa. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12. Eu oro para que ela não se guie apenas pelo que parece certo aos olhos humanos, que não decida ser movida pela emoção do momento, que não escolha apenas o caminho mais fácil ou mais rápido. Dá discernimento, Senhor, discernimento para ouvir a Tua voz no meio de tantas vozes, discernimento para reconhecer quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar. Eu entrego a Ti as decisões que envolvem relacionamentos, conversas difíceis, posicionamentos necessários, escolhas entre permanecer ou se afastar. Pai, que essa pessoa não decida por medo de perder alguém, nem por carência emocional, mas por alinhamento com a Tua vontade e com a paz interior. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. Senhor, eu oro para que a sabedoria do alto governe cada escolha. Uma sabedoria que traz paz antes, durante e depois da decisão. Uma sabedoria que não gera culpa constante. Uma sabedoria que confirma no espírito. Eu entrego a Ti também as decisões que foram adiadas, as que essa pessoa evita por medo das consequências, as que geram ansiedade só de pensar, as que exigem coragem. Pai, fortalece o interior dela. Dá coragem com equilíbrio. Dá ousadia com prudência. Dá firmeza sem dureza. Que ela não viva eternamente paralisada pelo medo de errar, porque até a espera precisa ser uma decisão consciente. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Pai, eu oro para que cada passo dessa pessoa seja dirigido por Ti, mesmo quando ela não entende tudo. Mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando a resposta ainda não está clara, eu entrego o controle nas Tuas mãos. Entrego a necessidade de controlar resultados. Entrego o desejo de prever tudo. Entrego a ansiedade pelo amanhã. Ensina essa pessoa a decidir confiando, e não tentando garantir segurança absoluta. Pai, guarda-a de decisões precipitadas, mas também guarda-a de decisões eternamente adiadas. Equilibra o tempo, equilibra o coração, equilibra a mente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos 37:5. Senhor, eu oro para que, ao decidir, essa pessoa sinta paz, mesmo que o caminho seja desafiador, mesmo que exija crescimento.
mesmo que envolva renúncia. E eu entrego agora todas as escolhas dela diante de ti, as que já foram feitas, as que estão sendo processadas, e as que ainda virão. Que cada decisão seja um passo de sabedoria, de maturidade emocional e de alinhamento espiritual. Eu oro com fé profunda. Eu entrego com confiança plena. E descanso sabendo que tu diriges cada passo dessa pessoa, com amor, cuidado e perfeição. Senhor meu Deus, agora eu me aproximo de ti com reverência para orar pela proteção interior dessa pessoa, porque há batalhas que não acontecem fora, mas dentro, batalhas silenciosas, invisíveis aos olhos humanos, mas profundas no espírito. Pai, tu conheces tudo que tenta acessar o interior dessa pessoa. Pensamentos que não vêm de ti, sentimentos que tentam dominar, pesos espirituais que se acumulam sem que ela perceba. Neste momento, eu entrego a ti toda a vulnerabilidade interior, tudo aquilo que a deixa exposta emocionalmente, tudo aquilo que a enfraquece espiritualmente, tudo aquilo que tenta roubar sua paz sem fazer barulho. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Segundo Tessalonicenses 3:3. Pai, eu oro para que o interior dessa pessoa seja guardado pela tua presença, que a mente seja protegida, que o coração seja preservado, que o espírito seja fortalecido. Levanta, Senhor, uma proteção espiritual invisível, mas real, uma muralha de paz, uma cobertura de discernimento, uma armadura interior que impede que tudo chegue até o coração. Eu entrego a ti todo o cansaço espiritual, toda a sensação de estar sempre lutando, toda a fadiga de quem tenta permanecer firme mesmo quando está cansada. Pai, renova as forças dessa pessoa, renova a fé, renova a esperança, renova o ânimo interior. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Senhor, eu oro para que essa pessoa seja protegida contra influências negativas, palavras que desanimam, ambientes que drenam, conexões que confundem, espíritos de opressão que tentam se infiltrar sutilmente. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que não vem de ti, tudo o que tenta se aproximar disfarçado, tudo o que parece inofensivo, mas gera peso interior. Dá discernimento, Pai, discernimento espiritual aguçado, discernimento para perceber quando algo não traz paz, discernimento para saber quando se afastar sem culpa. Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. 1 João 4:1. Pai, guarda essa pessoa de absorver dores que não são dela, de carregar pesos emocionais alheios, de assumir responsabilidades espirituais que não lhe pertencem. Eu oro para que ela saiba proteger o próprio interior, que aprenda a se fechar quando for necessário, e a se abrir apenas onde houver segurança espiritual. Eu entrego a ti todo sentimento de culpa por se preservar, toda sensação de egoísmo por colocar limites. Ensina-a que proteger o coração também é sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Senhor, eu oro para que essa pessoa esteja espiritualmente sensível, mas não vulnerável demais, aberta ao teu espírito, mas fechada para tudo que tenta desalinhar sua fé. Que ela não seja guiada por emoções passageiras, nem por pressões externas.
mas pela tua voz suave e constante. Eu entrego agora todo medo espiritual, medo de errar, medo de se afastar de ti, medo de não estar fazendo o suficiente. Pai, remove o peso da religiosidade, remove a cobrança espiritual excessiva. Ensina essa pessoa a caminhar contigo em leveza, em verdade, em descanso interior. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Pai, eu oro para que o interior dessa pessoa seja um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de clareza, um lugar onde a tua presença habita, que ela encontre em ti refúgio, que encontre descanso, que encontre direção. E eu entrego agora essa proteção espiritual em tuas mãos, confiando que tu guardas, tu cuidas, tu fortaleces. Eu oro com fé firme, eu entrego com descanso profundo, e descanso sabendo que o interior dessa pessoa está sendo protegido, fortalecido e alinhado contigo. Senhor meu Deus, agora eu diminuo o ritmo, eu aquieto a voz, eu desacelero o coração, porque este é um momento de descanso na tua presença. Depois de orar, de entregar, de confiar, eu permaneço. Pai, eu oro para que essa pessoa sinta agora o efeito da tua presença, não algo agitado, não algo forçado, mas uma paz que se instala suavemente, como quem encontra abrigo depois de uma longa caminhada. Eu entrego a ti tudo o que já foi colocado diante do teu altar, cada palavra orada, cada sentimento liberado, cada peso deixado aos teus pés. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmos 62:1. Senhor, eu oro para que essa pessoa não se levante apressadamente deste momento, que ela permaneça, que respire, que permita que o teu Espírito continue trabalhando em silêncio, porque nem tudo que tu fazes vem com barulho. Muitas das tuas maiores obras acontecem no descanso. Eu entrego agora toda necessidade de entender tudo, toda ansiedade por respostas imediatas, toda inquietação que tenta interromper esse tempo sagrado. Pai, ensina essa pessoa a permanecer em paz mesmo sem explicações completas, a confiar mesmo quando o processo ainda está em andamento, a descansar sabendo que tu já estás cuidando. O Senhor lutará por vós, tão somente descansai. Êxodo 14:14. Eu oro para que o coração dela esteja leve agora. Se antes havia peso, que agora haja alívio. Se antes havia tensão, que agora haja suavidade. Se antes havia confusão, que agora haja clareza silenciosa. Pai, sela tudo o que foi orado. Sela na mente, sela nas emoções, sela no espírito. Eu entrego este tempo nas tuas mãos. Que cada segundo aprofunde o descanso interior. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Senhor, eu oro para que essa pessoa sinta que não está sozinha, que ela perceba que tu estás presente, mesmo quando não há palavras, mesmo quando não há pedidos. Que este silêncio seja um abraço espiritual, que este descanso seja um sinal do teu cuidado. Eu entrego agora o controle completamente. Entrego o ritmo, entrego o tempo, entrego o que ainda virá nesta oração. Pai, permanece conosco, permanece trabalhando, permanece guiando,
Eu oro em paz. Eu entrego em descanso. E permaneço confiante no teu agir contínuo, suave e perfeito. Amém. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já foi tocado. Talvez você não saiba explicar com palavras, mas sente no coração que algo mudou. E isso não é emoção, é alinhamento. Agora, eu te faço um convite simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu entrego e confio. Não é para mim. É um ato espiritual. Uma declaração pública de entrega e descanso. Se essa oração falou com você, curta o vídeo. Isso ajuda a levar essa oração a outras pessoas que também precisam. E se você quiser continuar nesse caminho de sabedoria, cura emocional e fé prática, inscreva-se no canal. Aqui, nós não corremos. Nós descansamos em Deus. E avançamos com sabedoria. Que a paz que você sente agora permaneça. Que as decisões sejam claras. Que a mente esteja protegida. E que o coração continue em descanso. Amém.